Antes da gente começar esse Comentando Comentários, eu queria dizer que ele está sendo gravado com o patrocínio meu, mas da Três Corações também, porque pelo menos nos próximos 4 vídeos você tem que falar desse café aqui que eu paguei caro nele. Muito bem. Já tá aqui. Tá bom, não tá torradão não tá... Viu? Beleza? Comentando comentários? Vamos lá. 3, 2, 1, senão as pessoas vão reclamar que o vídeo começa aos 4 minutos, porque a gente fica falando de café. Bom, tem uma pessoa, o Dalton. O Dalton falou assim, reagindo a um story meu do Instagram. Falou tudo, cara de clínica. Minha casa é nova e já estou cansado dela justamente por essa cara de clínica. E quando entra, parece um showroom de móveis e objetos de decoração. Nossa. E ainda não consegui desapegar para vendê-la e fazer outra, pois eu vendi um rim para fazer. Aff. Aí eu ainda falei assim, quando vender me chama que a gente faz uma de arquitetura da felicidade para você. Estou esperando seu e-mail, Dalton. Cara, o que a gente tira disso aqui? Né? Eu estava provavelmente criticando ou sendo irônico com as casas com cara de clínica, né? Qualquer condomínio de padrão médio aí, médio alto que você entra, Brasil afora, infelizmente, as construções são sempre muito parecidas, elas são caixotes com variação volumétrica, um perímetro irregular, então tem volumes que se avançam e recuam, com o telhado em platibanda, né? O telhado embutido, e depois uma torrezinha da caixa d'água, o que, para mim, que eu entendo um pouco de software, eu tenho sérias dúvidas. Na verdade, dúvidas não, eu tenho grandes certezas de que isso advém de um software chamado SketchUp, né? O SketchUp você vai estrudando um volume e o resultado disso é um quadrado que pode ter reentrâncias e avanços, né? Eu já projetei em SketchUp, por isso que eu sei que é muito fácil fazer com que a casa resulte nessa volumetria que a gente vê nos condomínios aí, né? Então eu creio que você, cliente que mora numa casa clínica, o seu arquiteto projeta a sua casa no SketchUp. Lamento dizer, tá? E isso induz a criatividade do seu arquiteto para resultar em projetos iguais aos do seu vizinho. Lamento por isso. Então, qual que é a crítica aqui, tá? Muito provavelmente essa ferramenta induz o arquiteto a incorrer nessa volumetria, né? Até aí beleza. Mas as casas com cara de clínica são casas que não têm normalmente, né, uma preocupação com a qualidade do espaço. Normalmente essas construções, para ficarem interessantes visualmente, elas dependem de revestimentos, pinturas e materiais decorativos, né? O que significa que essas construções, para serem interessantes, elas dependem muito da casca que as envolve, tá? Então, o revestimento e os acabamentos são parte importante dessa casa para que ela fique interessante, porque falta a essência. Existem formas de você fazer com que a arquitetura nasça direto do material, da volumetria, da técnica construtiva. É nesse nicho que eu sempre tento trabalhar. E quando nada disso importa, você cria um negócio que abrigue os ambientes, os quartos, salas e banheiros, e depois você dá uma cara para isso maquiando essa construção, tá? Acontece que a grande maioria das maquiagens elas resultam numa casa parecida com clínicas, né? Então são os acabamentos sempre muito parecidos. E aí o cara lamentando aqui que a casa dele parece um showroom porque falta essência, né? Falta identidade nessas construções. Isso não é culpa dos clientes, tá? Isso é culpa e incompetência de nós arquitetos mesmo. Então, eu lamento muito, né? A gente começou o vídeo fazendo uma ironia e uma brincadeira, mas isso é muito ruim, porque eu vivencio todos os dias
porque tive a oportunidade de construir a minha própria casa e viver nela. Então todos os dias eu vivencio a experiência proporcionada pela arquitetura na qualidade de vida, da minha vida. E como eu sei que isso existe, é isso que eu procuro oferecer para os meus clientes. E quando o arquiteto sequer reflete sobre isso, a gente está perdendo uma oportunidade muito grande de oferecer algo bom para as pessoas, né? E parte do nosso trabalho é isso. Parte do trabalho do arquiteto é fazer tecnicamente a viabilidade de uma obra, e outra parte, não menos importante, é você fazer com que as pessoas se sintam bem nesses espaços. Por isso, a arquitetura da felicidade. Mas você acha que o SketchUp em si ele é ruim? Porque de fato ele surgiu como algo acessível para todos, que lá atrás a Google, pelo que eu sei, ela planejou para a galera começar a modelar para o Maps e fazer, né, trazer o urbanismo para o mapa 3D e tudo mais. Mas você acha que o problema em si é o software ou não tem nada a ver? Não, eu consigo ser um bom arquiteto usando o SketchUp. Claro, é que o software induz você a fazer determinadas coisas. E aí quando a pessoa nem reflete, que nem, por que eu estou falando isso aqui? Porque um belo dia estava eu lá, faceiro, projetando no SketchUp, isso lá nos anos 2009, e aí eu falei, nossa, estava projetando, falei, nossa, se eu der uma puxadinha para cá, abrir um vãozinho aqui, aí eu falei, nossa, que volume interessante. Só que todo mundo pensa do mesmo jeito, e aí tudo fica muito parecido. E aí eu falei, nossa, calma, mas a arquitetura está ficando assim, não é porque eu quero, é porque mexendo no software para fazer outra coisa, no caminho eu passei por isso e eu achei legal. Aí eu vou parando por ali. Eu parei e fiz uma reflexão. Será que eu não estou sendo induzido pela ferramenta a criar uma determinada volumetria? E quando a minha resposta foi sim, eu falei, opa, não quero. Eu quero projetar, eu não quero que minhas obras sejam resultado de uma ferramenta. Pode ser que alguns colegas arquitetos não tenham se feito ainda essa pergunta e não perceberam que isso acontece. É uma tese minha, tá? Você pode concordar ou discordar de mim, mas óbvio que não é culpa da ferramenta, né? Às vezes é o cara que não se ligou ali, que ele está sendo não manipulado pelo software, mas o software está induzindo ele a fazer um negócio ali que não é interessante. E aí eu pergunto para você que está vendo o vídeo aqui agora, né? Você acredita que uma ferramenta de trabalho pode não determinar, mas induzir fortemente o resultado do trabalho de um profissional? Não só no campo da arquitetura, mas em outras áreas também, né? É uma pergunta interessante para refletir, né? Sim, e engraçado que na minha área acontece também, porque agora com o tal do Canva, qualquer pessoa cria sua própria arte. É verdade. Mas você viu que a mulher do Canva vai doar a fortuna dela de, acho que é 85 milhões de dólares australianos, porque ela falou, não preciso de todo esse dinheiro para viver, e aí ela vai doar. Caramba, para a instituição de caridade, Mas volta ao Canva aí. Porque, de fato, é a mesma lógica. Ele te induz no sentido de que você tem uma centena de templates prontos lá, você baixa e edita, ao passo de... E isso é muito bom, pelo menos pra gente, né? Porque quem ainda se disponibiliza a estudar um pouquinho do design, a fazer as suas próprias artes, ele te dá uma série de ferramentas bem fáceis ali, então dá sim para você utilizar de forma autoral e facilita bastante. Ao passo de que ele está criando um monte de designer preguiçoso, e essa que é a verdade, não adianta a gente fugir disso. Acontece em outras áreas, sim. Então eu acredito que seja até um certo paralelo em relação a essa coisa da ferramenta. Focou aqui? Essa sua película protetora anti-spy aí. Aí, mano. Aí, agora foi. Focou? Aham. Não vai dar pra ler, né? Essa daqui é a notícia. Eu falei 85 milhões de dólares. 85 bilhões de reais. A Melanie Perkins, ela é a fundadora do Canva, ela vai doar esse dinheiro. Passa o Pix pra ela aí, Iago. Fala uma parte pra cá.
E aí, pessoal, o que vocês acham, né? Responde aqui nos comentários para mim, beleza? Até um próximo vídeo, valeu!